Para falar mais sobre os perigos da síndrome de burnout, recebemos o professor do Instituto de Ciências Humanas do Ponta UFO e também psicólogo Eduardo Bernardes. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo, Eduardo. Boa noite, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece por um tema tão importante. Quais as profissões mais comuns de aparecerem essa síndrome, Eduardo? Bom, a reportagem falou sobre os professores, né? São os casos nos quais a gente tem mais ouvido falar. Eu costumo dizer que o burnout, ele é quase um pandêmico, digamos assim, porque não abrange só os professores. Nós temos uma série de profissões que também sofrem por essa sobrecarga de trabalho, como, por exemplo, jornalistas, advogados, profissionais da segurança pública, médicos, psicólogos, estudantes, enfim. Uma série de profissionais, né, que estão sujeitos aí a essas cargas cada vez mais excessivas de trabalho e que podem estar aí sujeitos a desenvolver a doença. E como a gente pode definir essa síndrome de burnout? Quais os principais sinais que a gente pode observar? Bom, o primeiro deles é a exaustão, né? Seja uma exaustão física, uma exaustão mental, né, ligada necessariamente ao trabalho. É preciso que fique bem claro que o burnout é uma doença do trabalho. Então essa exaustão toda, ela tem que estar intimamente ligada às atividades do dia a dia que a pessoa exerce, ao trabalho que a pessoa exerce, né? Um outro fator muito grande e que vem em função dessa pressão é também a falta de reconhecimento profissional, que a reportagem abordou muito bem, né? Esse é um pré-sintoma e que faz com que a pessoa cada vez mais desenvolva outros problemas ou desenvolva outros sintomas associados a esse excesso de trabalho. Então é o cansaço e essa falta de validação também da empresa, podemos dizer assim? Sim, cada vez mais as pessoas buscam o reconhecimento e nem sempre elas são contempladas pela empresa na qual ela trabalha ou qualquer outra instituição. Isso tem reflexos também na sua prática profissional, né? Acaba gerando também um afastamento da pessoa, né? A perda do prazer de trabalhar e, enfim, outras características físicas também, né? Você tem consequências físicas do burnout. Dor de cabeça, dores pelo corpo, úlcera, algumas infecções, enfim. Então é um problema muito sério. Choro também, né? Choro também é uma consequência, né? Um estado emocional que leva ao choro, um estado emocional, digamos assim, desequilibrado, que leva também ao choro como consequência disso. Você define essa síndrome em 3 pilares, né? Explica pra gente como que você entende essa doença. Bom, na verdade, esses 3 pilares foram já pré-definidos pela Christina Maslach, que foi a pioneira nos estudos sobre burnout na década de 70, onde ela fala primeiro, né, dos 3 pilares. O primeiro pilar seria a exaustão, seja ela uma exaustão física, uma exaustão mental. Você tem o que ela chama de despersonalização ou desumanização, que é um afastamento da pessoa em relação ao trabalho, em relação às pessoas, em relação à prática. Ela não consegue, né? E aí vem também associado com uma perda de prazer também naquilo que está fazendo. Perda de rendimento também? Perda de rendimento, com certeza, também, né? A pessoa coloca uma meta muito grande, né? E essa meta nem sempre está de acordo com a realidade, ela nem sempre consegue alcançar essa meta, mas é fruto também de uma pressão sofrida no trabalho para sempre alcançar mais resultados. E você tem também um terceiro pilar, que é a falta de reconhecimento profissional. A pessoa não se vê mais como uma boa funcionária dentro daquele setor. Ela se sente uma pessoa frustrada porque ela batalhou muito para atingir uma determinada meta e não conseguiu atingir essa meta, ou muitas das vezes atinge essa meta, mas mesmo assim ela não é reconhecida ou não tem o retorno que ela achava que merecia ter em função do seu trabalho. E como que é feito esse diagnóstico? É a partir desses 3 pilares, aí o médico vai avaliar se está dentro da doença, né, dessa síndrome. Na verdade, esse diagnóstico pode ser feito por vários profissionais, né? Tanto os médicos quanto os psicólogos também podem fazer, quando a pessoa percebe, né, que esses sinais estão surgindo e que esses sinais têm uma relação muito forte com o setor de trabalho. Então, esse cansaço excessivo, essas dores, são ocasionadas pela carga excessiva de trabalho, pela rotina de trabalho que a pessoa estabelece. E aí os profissionais vão tomar as medidas que eles acharem necessárias para cada caso em relação
ao burnout. E é caso de afastamento, também de atestados médicos também? Sim, nós temos casos, né, o absenteísmo, né, é uma consequência do burnout, mas nós temos também o presenteísmo, né, que é quando a pessoa comparece ao trabalho, mas o rendimento dela é muito abaixo do rendimento esperado. Então ela consegue, né, estabelecer ainda aquela rotina de comparecer ao trabalho, mas nem de perto, né, o rendimento dela é igual ao que ela vinha tendo antes. Então você tem uma queda significativa do rendimento quando a pessoa está, né, contemplada pela síndrome do burnout. Além de todos os problemas psicológicos que a pessoa carrega também com essa pressão, né, essa exaustão no trabalho. Sim, nós estamos num sistema de trabalho que propicia essa sobrecarga, que gera essas pressões também, né? Alguns estudiosos afirmam também que a precarização do trabalho é uma grande responsável pelo desenvolvimento do burnout. Então, cada vez mais você precisa se esforçar mais para atingir determinadas metas, mas parece que essas metas são cada vez mais inatingíveis. E isso vai gerando todo o desconforto, todo o cansaço, toda a frustração, toda a falta de realização, que são, né, os pilares que nós acabamos de conversar aqui sobre o burnout. Então vamos falar agora de tratamento para a doença. Bom, o tratamento pode ser via psiquiátrica ou via psicológica, né? Mas é importante que a pessoa procure o profissional. E aí nós vamos rastrear para ver se esse burnout tem desencadeado na pessoa, por exemplo, uma crise de pânico, se desencadeou uma ansiedade, se desencadeou uma depressão. E cada caso é um caso, né? O burnout ele tem consequências diversas nos indivíduos. E aí cada profissional, claro, precisa ver aonde o burnout levou aquela pessoa, né? Qual tipo de doença veio juntamente com essa sobrecarga e a partir daí utilizar o tratamento que julgar necessário. É confundido essa síndrome também com a depressão ou está bem ali relacionado os dois juntos? Elas estão relacionadas, né? Mas é importante lembrar mais uma vez que o burnout ele está exclusivamente ligado à questão do trabalho. É uma doença gerada pelo trabalho, sobretudo o trabalho excessivo, tá? Que gera essa sobrecarga que nós estamos dizendo aqui, a pessoa fica extremamente estressada o tempo todo, durante dias, durante meses, e lembrar que nosso corpo é uma máquina, né? E vai chegar um determinado momento em que essa máquina não vai gerar o rendimento esperado. E aí, quando não gera o rendimento esperado, nós temos todas essas consequências, sendo o burnout uma delas. Porque acaba que a pessoa não tem um descanso mental, né? Não tem um descanso do corpo, da mente, aí acaba bagunçando todo o sistema biológico. E ela vive em função do trabalho, né? Uma característica do burnout é essa: a pessoa não entende que ela vai além do crachá que ela utiliza, né? Ela vive exclusivamente em função do trabalho. Em alguns casos, como é o caso dos professores, né, citados na reportagem, levam o trabalho para casa. Sim. Isso vai consumindo o período que ela poderia tirar para descansar, para ter uma atividade de lazer, etc. E o trabalho vai tomando conta da rotina dela, da rotina pessoal dela, a tal ponto que ela perde o controle da situação e aí vira uma porta de entrada para uma série de doenças, entre elas o burnout. E dependendo do caso pode ser a medicação e outros casos também o acompanhamento psicológico, né? De como lidar com essa situação, não é, Sim, Eduardo? a gente precisa entender cada caso particularmente. Há aqueles casos, né, em que vai ser preciso uma intervenção medicamentosa. Para outros casos, apenas uma intervenção terapêutica, intervenção psicológica seria o suficiente. E são casos que a gente precisa analisar com bastante cuidado para que esses problemas todos possam ser minimizados. Uma saída para essa síndrome, você falou para a gente nos bastidores, que é a questão do basquete, né? Do Michael Jordan. Explica para a gente como que funciona. Ah, tá. Foi numa outra entrevista, eu disse para a entrevistadora que eu gostava muito de uma frase que o Michael Jordan, eu vi num documentário que fizeram sobre ele. Ele dizia que em momentos de muita tensão, momentos decisivos, ele dizia assim: quando a situação está muito difícil, a gente tem que voltar para a base. Volte para a base, né? Faça as coisas simples, faça o arroz com feijão muito bem feito. A receita para prevenir o burnout passa por isso também, né? Nós estamos tão
sobrecarregados, tão atarefados que a gente esquece de fazer as coisas simples. Então, muito provavelmente, quando uma pessoa passa por um tratamento, é recomendado a ela, por exemplo, que estabeleça hobbies. Volte a fazer as coisas que ela tinha prazer, dedicar mais tempo à família, dedicar mais tempo aos amigos, retomar a vida social, que foi totalmente consumida pelo trabalho. E são prática de exercício físico, controle de sono, melhora da alimentação, que são coisas assim, relativamente simples, mas que a pessoa, em função da rotina sobrecarregada, já perdeu o hábito e que precisa retomar para que ela possa ter uma vida mais saudável. Exatamente. Então, para a gente partir para o encerramento da entrevista, deixe mais algumas dicas para quem está em casa, às vezes está achando que tem a síndrome ou não, o que fazer, e cuidados também para não chegar nesse caso. Bom, é muito importante que a pessoa ela tenha cuidado em perceber os sinais, né? Ao menor sinal de cansaço, ela precisa parar para entender a situação. E o grande problema é esse, né? As pessoas ficam cansadas, mas elas continuam a rotina delas como se nada tivesse acontecido. Isso vai virando uma bola de neve até desencadear na doença que nós estamos falando aqui. Então, o primeiro passo é entender o que está acontecendo com ela, entender o que está acontecendo com o corpo dela, as reações, e ao menor sinal de qualquer problema desse tipo, buscar ajuda. Às vezes não precisa ser ajuda terapêutica, ajuda psiquiátrica, mas uma conversa com amigos, uma retomada aos laços familiares também pode ajudar. Mas, claro, toda ajuda é bem-vinda e os apoios psicológicos, psiquiátricos também são necessários sempre que possível. Fazem toda a diferença. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você.